Em 2003, o comediante Jerry Seinfeld, que já tinha no currículo uma série de comédia muito boa, inclusive Seinfeld adora essa série, engraçada pra caramba, acabou se reunindo em um jantar dos chefões da DreamWorks. E nesse jantar tava lá também o Steven Spielberg, que se você não sabe, ele é um dos fundadores ali da DreamWorks. Mas eu vou explicar isso melhor na saga Shrek, que em breve eu vou fazer aqui no canal. Enfim, ele jogou uma ideia ali nesse jantar, que era fazer um B-movie. Traduzindo, obviamente, né, é um filme abelha, ou um filme sobre abelhas. Mas aí tem uma piadinha, sabe por quê? Porque esse B de abelhas, ele também tem a sonorização do B sozinho lá no idioma inglês. B. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Ou seja, seria um filme B, ou um filme nível B. Filme ali abaixo do esperado, tanto na qualidade quanto na história. O Spielberg riu, né, e falou pra ele, ó, Jerry, talvez tenha uma ideia boa nessa história aí. E aí ele ficou com isso na cabeça e tentou, putz, então talvez eu vou ter que fazer essa uma parada mesmo. O próprio Steven Spielberg falou isso pra mim. E foi aí que esse cidadão passou meses mergulhando na história das abelhas. Como elas se organizam socialmente, como é que funciona a colmeia, o que cada uma faz e tudo mais. Seu ciclo de vida, etc e tal. E aí decidiu roteirizar algo pra DreamWorks pra poder lançar ali uma animação no qual ele próprio, né, dublaria o personagem principal. O humor do Jerry Seinfeld, pra quem não sabe, é um humor mais sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, então costuma fazer esse tipo de piadas, né, sobre a rotina, sobre o trabalho, sobre a sociedade de forma geral. E aí ele queria incluir isso nesse roteiro, e era também o que a própria DreamWorks queria, ou seja, uniram o útil ao agradável. Com o roteiro pronto, eles fecharam tudo, e assim surgiu o filme no qual o cidadão é corno pra uma abelha. Oh my God! Então sim, obviamente, hoje eu vou contar pra vocês a história do filme B-Movie. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações se você ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva porque tem vídeo novo toda semana. O filme começa mostrando pra gente uma grande colmeia. E a gente conhece o Barry. Ele é uma abelha que mora com os pais dele. E aí ele dá um salve pra eles e já vai pra rua buscar o seu amigo Adam pra formatura deles. Depois disso rola um piadinha com o fato do ciclo de vida das abelhas ser bem curto. Hoje é um dia especial, nossa formatura. 3 dias de primeiro grau, 3 dias de segundo grau. Que pesadelo. Ainda bem que eu tirei um dia no meio pra mochilar pela colmeia. Mas sério, é bem curto mesmo. Ele vive uma parada de 4 a 6 semanas, beleza? Caracas. Enfim, aí a gente segue vendo o Barry e o Ada dando uma voltinha depois da formatura pra ver onde é que ficam todas as funções ali da colmeia da abelha, o que cada um faz, quais as funções que tem disponível, pra assim eles decidirem qual vai ser a função que eles vão fazer pelo resto da vida deles. E quando o Barry ouve essa parada de resto da vida, já dá uma emoção dele, já dá um frio na barriga, entendeu? Então é tipo a gente ali com 18 anos, terminando de sair do ensino médio e decidindo se, putz grila, será mesmo que se eu fazer faculdade de alguma coisa vai ser essa profissão que eu vou seguir pro resto da minha vida? Ou será que se eu sair daqui e já ir trabalhar ali no atacadão, será que vai ser só isso, a minha expectativa de vida? Então ele já bate a ansiedade, já bate a crise existencial nele e ele fica morrendo de medo. Porque vocês vão trabalhar na mesma coisa até o último dia de suas vidas. Trabalhar na mesma coisa pro resto da vida? E ele fala com o Adam sobre isso, que não quer só escolher uma coisa e essa coisa ser a única coisa que ele vai fazer o resto da vida inteira. Eles têm esse tipo de papo ali no momento que eles estão em cruzamento meio ambiental, e aí só rola outra piadinha com o fato de que as abelhas nunca esbarram uma na outra, porque elas meio que estão todas conectadas, né? Enfim, aí eles vão dar uma espairecida, né? E nessa, eles param no local onde os ases do pólen ficam. Os ases do pólen são as abelhas que são responsáveis por sair da colmeia, aí eles vão atrás de néctar para poder fazer o mel. E aí eles meio que são responsáveis também pela polinização, consequentemente. E o Barry olha aquilo e fica, caramba, é isso que eu quero ser, cara. É essa parada que eu quero fazer. Porém, ele não nasceu para ser isso, entendeu? Ele não tem nem a estrutura física e nem o porte para poder fazer esse tipo de coisa. Só que aí, né, os ases do pólen passam por ele e sujam ele todo de pólen ali, junto com o Adam, né? E umas gurias vê, as gurias vão falar com ele, ele fica todo cheio de si, tentando convencer elas que ele é ase do pólen também. E aí os ases do pólen aparecem, começam a tirar onda com eles, falam, vocês são os bichão mesmo? Depois vamos fazer o seguinte, Barry, quando for amanhã, aparece aqui que a gente vai te levar pra dar uma volta lá fora. É às 9 horas, Zulu no portão J. Talvez eu tope. Topa nada. O Barry fica animado, mas o Adam não. Fica falando, não faz uma parada dessa, tu não nasceu pra isso aí vai dar merda. Dá o dia seguinte, né, e aí eles vão pra decidir qual é a profissão deles. O Adam tá empolgadaço, ele é o primeiro ali da fila, e aí o Barry tá do lado dele, vendo ali as escolhas e tudo mais. E aí bate de novo aquela ansiedade, o Barry não sabe o que fazer e foge de lá. O Adam liga pra ele por meio das anteninhas, né, porque eles meio que conversam por conta das antenas.
que aconteceu? Cadê você? Eu vou sair. E aí o Barry fala, ó, não vou fazer isso, tá? Eu vou sair com os ases do pólen mesmo, eu vou curtir porque eu não quero fazer essa parada pro resto da minha vida. Quando ele sai com os ases do pólen, a gente vê ali todo o Central Park, numa sequência toda bonitinha e tudo mais, que ele vai ver de perto como é o processo de polinização. E a gente percebe que tem toda uma operação quase militar que os ases do pólen seguem, né, para poder colher o néctar ali e espalhar o pólen para as outras flores. Como eu falei antes, eles estão lá no jardim do Central Park, começam a puxar o néctar com a arma, né, que suga isso aí, consequentemente eles se sujam de pólen, e aí ao ir para outras flores, né, o pólen vai ficar nessas flores, o que vai fazer com que a polinização aconteça. Isso aí é ciência, biologia. Esto é ciência. Depois de terminar o serviço, eles vão dar uma explorada. E aí, o Barry e as outras abelhas, eles param meio que numa quadra de tênis. E aí, nessa quadra de tênis, o Barry acaba se prendendo em uma bola de tênis. O pessoal começa a jogar com ele ali, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, e ele fica morrendo de assustado. É nesse momento que batem muito forte na bola, ele se separa dela, porém vai voar longe, 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 longe. Como começa a chover, ele não pode voar. E aí ele procura um local mais perto para poder se esconder, encontra ali um prédio, e o prédio que ele vai parar é justamente no local onde aquela galera tava lá jogando tênis com ele, né? O Barry entra lá dentro para tentar não morrer, só que aí o Ken, que é um cidadão que namora uma outra personagem do filme, ele percebe que tem uma abelha lá, e ele é alérgico à abelha, então ele vai matar a abelha. Para trás, eu vou entrar de sola. Só que aí a Vanessa, que é a namorada dele, surge e fala o seguinte: não, tu não vai fazer isso com o bichinho, não pode fazer uma parada dessa. E aí ajuda o Barry a sair de dentro da casa, né? E aí o Barry fica com aquilo: nossa senhora, ela me salvou, ela é demais, ela é muito gente boa, ela podia ter me matado, mas ela me salvou. Eu tenho que falar com ela, porque nesse universo aqui as abelhas falam, porém elas não conversam com os humanos, elas evitam fazer isso, porque obviamente a gente vai fazer alguma coisa que não deve com essa informação. Ok, aí para de chover, vai todo mundo pra casa, o Ken, o resto dos amigos dele que tava também lá, fica só a Vanessa, e aí ele entra lá na cozinha e fala muito obrigado. A Vanessa se assusta, né? E aí eles começam a conversar e bater um lero e fala: realmente as abelhas falam e tudo mais, e eu só queria mesmo passar pra te dar um obrigado porque você me salvou. E aí eles meio que criam um tipo de relação, uma conexão, eles começam a conversar um pouco sobre a vida. O Barry toma café, come migalha de bolo, fala um pouco sobre as experiências de ser uma abelha, ela fala como é ser uma humana, e aí eles meio que criam esse tipo de conexão, né? Para de chover e o Barry vai pra casa. Só que quando ele chega em casa, ele vai conversar com o Adam, e aí ele fala: Adam, tô apaixonado. O Adam fala pra ele desencanar desse negócio aí, porque namorar humano não vai dar certo, até porque provavelmente o humano tem um porte maior do que uma abelha, né? Então acho que não daria muito certo. E aí o Barry fica puto porque o Adam não deu apoio pra ele e vira um vagabundo. Ele não quer saber de nada, não quer trabalhar, só quer passar o dia inteiro na piscina de mel que tem na casa deles. Os pais dele vão até falar com ele, né? Barry, se acorda, meu filho, bora trabalhar, bora não sei o que. E ele fala: não, não quero não, tô apaixonado, eu tô amando. E aí ele mergulha dentro da piscina de mel e a gente tem uma das cenas que eu acho uma das cenas mais tenebrosas de se ver em uma animação que tem a classificação livre. Você vem? Tá tudo pronto? Mas você é safado, né? Não é sério, pô, o cara simplesmente ele tem a fantasia com a Vanessa. Eu nem lembrava que tinha essa cena no filme, entendeu? Eu achava muito que a gente fazia meme com essa parada de que o Caba tinha sido corno pra uma abelha, que o Barry tinha ficado apaixonado. Até porque esse filme não era um dos meus preferidos na infância. Mas aí quando eu fui assistir e eu vi essa cena, eu fiquei: meu amigo, que porra é essa? Beleza, não para por aí. O Barry tem uma série de encontros com a Vanessa, eles vão conversando sobre a vida e etc e tal. E um desses momentos, a Vanessa vai em um mercado comprar umas coisas e o Barry vai acompanhando ela, né? O Barry é atacado por um dos funcionários ali, porque vê a abelha ali em cima dela, acha que poderia picar a Vanessa, né? Mas aí a Vanessa defende o Barry e no final das contas, o Barry ele acaba vendo um monte de pote de mel numa prateleira. Ele fica: mas o que tá acontecendo? Que negócio é esse, Vanessa? Como esse mel foi parar aqui? Abelha feliz? Favinho dourado? Reserva especial do Ray Liotta? E aí a Vanessa fala: ó, é mel que as abelhas produzem, o pessoal pega e aí coloca nos potinhos e vende pra gente. O Barry fica indignado com essa situação, porque as abelhas dão muito duro pra produzir esse mel. E segundo ele, isso é um roubo. E aí o Barry vai tirar satisfação com um dos funcionários da loja. Ele dá uma chamada num dos funcionários da loja. O funcionário da loja fica com medo do Barry, pede arrego. E aí fala pra ele aonde é que fica a produtora desse mel aí, entendeu?
a empresa que produz esse mel e a localização exata. E aí o Barry decide que ele vai lá. Eu quero é vingança. E aí ele vai voando, pega uma carona no para-brisa de um carro, e aí é lá que ele conhece um mosquito, que é o tal de Zé Picada, e eles começam a conversar, tem um diálogozinho, uma parada meio engraçadinha. Eu nem sei porque que eu tô comentando isso, eu só tô comentando mesmo porque quem dubla ele no original é o Chris Rock. Aí o Barry encontra a fábrica que produz esse mel e ele tem uma péssima surpresa. Tem um monte de gente ali de apicultor, né, com a roupinha, o EPI, e aí eles vão lá nas grades onde ficam as abelhas, enchem de fumaça, as abelhas ficam todas atordoadas, tossindo muito, e eles pegam o mel. O Barry tira umas fotinhas ali e volta pra colmeia dele abismado com essa situação. Quando ele chega lá, ele tenta conversar com os pais, tenta conversar com o Adam, o pessoal não acredita muito nessa história, acha que é lorota, e aí ele decide que vai mostrar isso lá no jornal da colmeia dele. Ele conta toda a história lá, tem uma série de piadocas ali, um monólogo lá que o Barry faz, provavelmente é alguma piada de stand-up sobre o jornalista da época. O que importa é, todo mundo da colmeia fica ciente dessa parada e o Barry decide que vai processar a humanidade. Como assim? Não entendi. Para e pausa, aqui eu vou dizer pra vocês o seguinte, ó, pra mim o filme, ele é muito divertido, enquanto a gente tá vendo ali a parada da colmeia, como é que funciona, né, a sociedade deles e tudo mais, e ok, me lembra muito Formiguinhas, sabe, muito Formiguinhas. Aí o Barry vai pra fora ali da colmeia, né, a gente vê como é que funciona as paradas e tudo mais, ele escolhendo ali o néctar, né, e aí quando o Barry encontra os humanos, eu já fico meio que... Pô, mano, na história é meio complicado, né? E aí quando chega esse negócio de tribunal, aí eu já fico, não, pô, aí já é demais. Já perde muito da minha suspensão de descrença. Não porque é algo que é impossível de acreditar, é uma animação. Então qualquer merda de animação a gente engole. O meu problema é que o jeito que é escrito faz parecer que é uma farofada num negócio que não dá certo. É um monte de coisa que não tem uma liga que faz esse negócio funcionar. Mas enfim, eu explico melhor no final do vídeo. Ok. Bom, resumindo pra vocês, o Barry vai representar todas as abelhas do mundo em um júri, onde ele incrimina algumas grandes corporações por roubarem todo o mel que várias abelhas produziram em cativeiro. E aí ele tem algumas sessões no tribunal, onde é assistido por todo mundo, como eu falei, ele representa todas as abelhas, né, do mundo. E aí nessa situação, o Barry acaba perdendo um embate ali, porque um dos advogados faz com que o Adam pique ele. Adam, não, é isso que ele quer! E aí ao Alda picar ele fala, esses bichos são muito violentos, eles são os animais, eles podem até falar, mas são uns bichos que não tem controle nenhum. E aí o Adam também fica entre a vida e a morte, porque uma abelha acaba perdendo o ferrão, né, isso prejudica ela. E aí no final das contas, né, o Barry fica muito triste, vai visitar o Adam, e aí conversando com o Adam, ele tem uma ideia. Né, uma ideia do que fazer, ele pode armar alguma coisa ali pra tentar vencer esse júri, esse tribunal. Mas vale ressaltar que ainda tem um negócio que o Barry tá tendo uns encontros com a Vanessa durante esse julgamento. E um desses encontros, né, o Ken, que é o corno lá, ele chega em casa e aí, ao chegar em casa ele vê que o Barry tá tendo um jantar romântico com a Vanessa. Era pro Ken tá tendo esse jantar, mas ele chegou tarde por causa do trabalho. Tenho certeza de que o júri tá do nosso lado. Há uma grande equipe. É uma grande equipe. Como é que é o negócio? E aí o Ken fica puto, começa a brigar com o Barry ali no banheiro, tenta afogar ele, mas a Vanessa chega lá, impede isso e manda o Ken ir embora porque eles terminam a relação. Jaqueta mangangá. Então sim, ela preferiu uma abelha do que o cara. E pra sua informação, faz muito tempo que eu não conheço uma abelha tão legal. Como é que é? E aí que a ideia genial do Barry, né, quando ele chega lá no tribunal, enquanto o Adam tá enrolando o júri lá, é mostrar que a galera tá usando fumaça pra conter ali as abelhas enquanto eles estão pegando mel. E isso faz muito mal para as abelhas. Ou seja, ele acaba provando, o júri decide que todo o mel tem que ser devolvido para as abelhas. E aí começa uma força-tarefa onde todo o mel do mundo é devolvido para várias colmeias e tudo mais e tal. Como reparação. Primeiro vamos exigir a paralisação completa dos campos de trabalho forçado. Não. Acerta ele. Pronto! E aí isso tem umas consequências meio graves no ecossistema. Até o advogado comenta isso com o Barry, que ele vai ver que vai dar merda. E realmente dá. O que acontece? Todas as abelhas ficam com muito mel, elas não precisam mais trabalhar e não precisam produzir mel. Ou seja, elas vão acabar não saindo para poder pegar néctar e, consequentemente, não polinizando as flores, ou seja, a vegetação vai morrer, já que provavelmente nas pesquisas lá do Jerry Seinfeld, né, ele viu que as abelhas são uma das maiores polinizadoras do mundo. Pega essa crítica, diz que o homem não estudou, diz que o homem não estudou. Mas aí o Barry descobre que tudo isso está acontecendo, o mundo está se acabando, as plantas estão tudo morrendo, quando ele vai ter um encontrozinho ali com a Vanessa. A Vanessa, inclusive, era dona de uma floricultura e não tem mais flores, então
ela vai ter que sair da cidade. É o Barry, que é gado, né? Ele fala, não vou deixar não. Ele segue a Vanessa e ele conversa com a Vanessa porque ela tá indo pra um desfile onde vão apresentar as últimas flores que existem no mundo, né? Aí o Barry fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos roubar essas flores, trazer pra Nova York, polinizar tudo, tá tudo salvo, tudo safe e acabou, fim da história. E aí eles vão nesse concurso, conseguem roubar essas flores, botam elas dentro do avião e na volta do avião, né, eles percebem que o avião vai atrasar, o piloto fala pra eles, porque tá vindo uma tempestade. E aí o Barry não gosta muito disso e tem uma ideia genial, ele vai lá conversar com os pilotos, só que os pilotos ficam muito assustados porque tem uma abelha lá dentro e os dois começam a brigar ali entre si pra pegar a abelha e acabam desmaiando. O Barry chama a Vanessa e eles percebem que são só eles dois pra tentar pilotar esse avião. Eles tentam fazer o possível, o impossível, não conseguem, mas aí o Barry consegue conversar com as abelhas do mundo inteiro e as abelhas do mundo inteiro ajudam eles a pousar o avião nessa cena aqui bizarra. É a única maneira que eu sei voar. Será que eu pirei de vez ou esse avião tá voando igual a um inseto? Enfia o nariz ali, sem medo, isso. Cheira a flor. Isso, garota! Mas que porra é essa? Nessa altura, minha suspensão de descrença já tá nos caralho quando eu vejo isso. Acho que até uma pessoa que é criança assistindo essa merda deve entender que... Depois que ele chega em Nova York, todos os ases do pólen chegam lá, vestem ele ali com a roupinha ali de ase do pólen, e aí eles vão polinizar todas as flores do Central Park. E como Nova York em todos os filmes é o mundo, eles salvaram o mundo. No final das contas, dá tudo certo, e o Barry e a Vanessa, eles montam o seu próprio negócio. E aí o Ken passa lá na frente e fica puto por... Essa abelha tá vivendo a minha vida! Deixa pra lá, Ken. E é assim que o filme encerra, né? O Barry e a Vanessa acabam vivendo felizes pra sempre. Pelo menos pelas próximas 4 a 6 semanas. Essa pedrada aqui tem 53% de aprovação no Rotten Tomatoes. Devia ter menos, porque, sério, é horrível. Eu, criança, já não gostava desse filme. Eu, adulto, quando eu assisti, eu percebi que esse filme, ele realmente, ele é bem ruimzinho. Ele Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? tem todas as coisas ruins que eu já falei anteriormente, que não me pegam muito, entendeu? Eu acho que é uma farofada que não dá certo. Tem muita coisa, mas não tem liga. Tem um segmento de tribunal que se conecta com outro segmento de que o mundo tá se acabando. E eu acho que quando essa escala global é incluída dentro do filme, ele perde um pouco da magia de algo que poderia ser divertido. Eu preferiria que ele tivesse seguido o negócio ali da colmeia e do Barry desafiando ali a sociedade das abelhas, porque ele meio que não tá gostando de viver daquele jeito e escolher uma profissão e seguir essa profissão pro resto da vida. Eu aceitaria mais isso, sabe? Assim, como não dá pra conversar sobre um filme que não existe e falar, a gente tem que falar sobre um filme que existe, que é esse aqui, essa história aí que tem esse final, cara, o que eu posso dizer é que pra mim é odioso. Eu não gostei quando era criança e eu não gosto agora. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. E você, qual foi a experiência quando assistiu o B-Movie? Você lembrava disso? Você lembrava também que tinha realmente essas cenas assim meio estranhas, meio até sexuais aí também? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem vídeo novo toda semana. Então é isso, muito obrigado por me receber na sua casa. Tchau, tchau.